Dicas de saúde. Quais são as áreas cuidadas por um ginecologista? O ginecologista, ele é o médico responsável pela saúde da mulher, principalmente a saúde reprodutiva. Então, ele vai fazer os exames de prevenção do câncer de colo do útero, do câncer de mama, vai fazer o diagnóstico de câncer, dos outros cânceres ginecológicos, como câncer de ovário. Ele realiza o cuidado dessa mulher na avaliação do seu ciclo menstrual, se ela tem alguma infecção, alguma doença sexualmente transmissível. Ele realiza o pré-natal, ele faz o parto e também algumas cirurgias ginecológicas, como por exemplo esterectomia, correção de incontinência urinária, entre outras coisas. Existe uma idade certa para uma mulher procurar um ginecologista pela primeira vez? A mulher deve procurar o ginecologista assim, aliás, é a menina, assim que ela começa a apresentar as primeiras menstruações ou algum outro sintoma até mesmo prévio. Às vezes o pediatra avalia, encontra algum corrimento, alguma coisa, e também essas crianças são encaminhadas para avaliação do ginecologista. Agora, obrigatoriamente, toda mulher que inicia atividade sexual tem que procurar o seu ginecologista. Ou a mulher que tem que fazer, que deseja gravidez, ela também tem que procurar o seu ginecologista. Quais são as principais patologias específicas da mulher? As patologias específicas da mulher que a gente investiga numa consulta ginecológica são a prevenção do câncer de colo de útero, o câncer de mama, as doenças de alteração do ciclo menstrual, da ovulação, como a síndrome do ovário policístico, os corrimentos, as doenças sexualmente transmissíveis, e tem algumas outras doenças do ponto de vista clínico que são muito comuns em mulheres. E às vezes ou a gente investiga ou a gente encaminha, no caso de alguma queixa clínica, para investigar, principalmente as doenças reumatológicas, como o lúpus, ou mesmo o hipotireoidismo, as doenças da tireoide, o e hipertireoidismo são muito mais comuns nas mulheres do que nos homens. Então a gente também investiga ou orienta que procure o especialista, no caso do lúpus, o reumatologista, e no caso da doença tireoidiana, dos endocrinologistas. Quais são os exames preventivos que uma mulher deve fazer e com qual frequência? Toda mulher tem alguns exames de rotina que ela deve fazer de prevenção. Os principais, que a gente sempre foca muito, são prevenção do câncer de colo de útero, que deve ser realizado todos os anos, após o início da atividade sexual, e a mamografia, que é a prevenção do câncer de mama nas pacientes que não têm risco familiar acima dos 40 anos, também anual, e nas pacientes com algum risco familiar a partir dos 35 anos. Além disso, ela faz o exame ginecológico, o exame clínico das mamas, que é a palpação das mamas todos os anos, isso independente da idade, e pode ser também fazer o rastreio das doenças clínicas, como diabetes, aumento de colesterol, as doenças tireoidianas, isso também é importante. Outra coisa que a gente costuma oferecer para as pacientes são as pesquisas das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, porque isso também tem um impacto na saúde da mulher. O que é o exame Papa-Nicolau? O exame Papa-Nicolau, ele é o que comumente se conhece como exame preventivo. O que é isso? A gente realiza uma coleta das células do colo do útero quando a gente coloca um aparelho dentro da vagina chamado espéculo. E a gente visualiza o colo do útero da mulher. E a gente usa uma pazinha de madeira ou de plástico e mais uma escovinha que colhe dentro do canal do colo do útero. E a gente manda isso para análise, que faz uma coloração que chama-se coloração de Papa-Nicolau e que virou sinônimo do exame. E nesse exame, analisando essas células que a gente colheu com a escovinha e com a espátula, a gente consegue detectar alterações já antes de que elas se tornem um câncer. Então a gente consegue realizar o tratamento antes da paciente realmente desenvolver um câncer. Por isso que ele ficou conhecido como o exame preventivo do câncer de colo de útero.
Quais são os principais mitos que levam as mulheres a não procurar um ginecologista com a frequência correta? Existem alguns mitos que fazem com que as mulheres não procurem um ginecologista na frequência adequada. Um deles é a vergonha pela exposição, porque você realmente fica sem roupa, às vezes é uma pessoa que você não conhece, que você está indo pela primeira vez. O desconhecimento da realidade, para que serve aquele exame, qual é a função do exame, que você está prevenindo uma doença grave como um câncer. E algumas alegam sempre a falta de tempo, porque a mulher ela é muito cuidadora, então às vezes ela cuida da família inteira e acaba esquecendo dela. E às vezes por falta de condição, por conta de trabalho, que não consegue um horário adequado com o seu trabalho para ela poder sair e fazer o exame. E também pelo machismo de alguns companheiros que não deixam que a mulher vá pela própria situação do exame, principalmente se o ginecologista for homem. Então isso ainda existe e isso cabe a nós combater, explicando para a mulher que é um exame que é essencial porque pode prevenir um câncer, que tem um custo para ela, principalmente de qualidade de vida. Quais são os métodos contraceptivos mais comuns, suas indicações e contraindicações? Os principais métodos contraceptivos, nós temos algumas categorias. A gente tem os métodos naturais, também chamado de comportamentais, que são você avaliar a temperatura basal, você fazer a tabelinha, que é muito conhecida, a pesquisa do muco vaginal, que a paciente mesmo pode procurar. Esses métodos são bons porque eles não interferem com nada de questão hormonal, nada da paciente, mas exige uma autoeducação, um autoconhecimento muito importante porque senão tem um alto índice de falha. Nós temos os métodos de barreira, que são a camisinha, o preservativo masculino, que além de prevenir de uma gestação, também previne contra as doenças sexualmente transmissíveis. A mesma coisa, o preservativo feminino, que também previne contra a gestação e contra as doenças sexualmente transmissíveis. E o diafragma, que ele é como se fosse uma tampinha que fica cobrindo o colo do útero. Esse você tem que passar no ginecologista, ele faz a medição e também previne só gravidez. Ele não previne contra a doença sexualmente transmissível. Aí tem os métodos hormonais, os famosos métodos hormonais, entre eles a pílula anticoncepcional, os injetáveis, que podem ser mensais ou trimestrais, tem os adesivos, que você troca toda semana, e tem o implante, que é um implante de um hormônio chamado um progestágeno, um derivado da progesterona, que ele é um bastãozinho de silicone que é colocado no braço da paciente, e ele dura até 3 anos. Temos os dispositivos intrauterinos, entre eles o T de cobre, que ele tem uma durabilidade de até 10 anos, e temos que é um liberador de hormônio, que é o Mirena, que também são 2 aparelhinhos que são colocados pelo ginecologista dentro do útero. O Mirena tem duração de até 5 anos. E para aqueles que não desejam mais gestação, já tem a família constituída, pode ser optado também pela esterilização, que é a laqueadura tubária, no caso das mulheres, e a vasectomia, no caso dos homens. Como vai ser decidido? A paciente tem que conversar com o companheiro dela, com o médico, para saber, porque não basta ela querer um método, ela pode decidir com o companheiro o método que ela quer, mas as indicações, as contraindicações, ela tem que decidir com o seu médico, porque nenhum é isento de efeito colateral. Por exemplo, se fala muito hoje em dia dos tromboembolismos relacionados ao anticoncepcional, mas os anticoncepcionais, tanto os hormonais, tanto oral quanto injetável, a gente sabe que tem esse risco realmente, então tem que ser avaliado para cada pessoa se aquela pessoa pode tomar ou não, porque algumas doenças não permitem que você use aquele método. Por exemplo, hipertensão, paciente que tem antecedentes de trombose pessoal ou na família, não deve usar contraceptivo hormonal. Então,
A decisão de qual método vai ser usado final tem que ser em comum acordo da paciente com o médico dela. Existem medicamentos que cortam o efeito das pílulas anticoncepcionais? Existem algumas situações que o efeito da pílula anticoncepcional pode ser diminuído. Existem alguns antibióticos que podem realmente reduzir o efeito da pílula. O consumo de álcool pode diminuir o efeito da pílula anticoncepcional. E o principal, os anticonvulsivantes. As pacientes que têm epilepsia e tomam anticonvulsivante podem ter o efeito do anticoncepcional reduzido. Nessas situações, o que fazer? Associar o uso do preservativo nas relações sexuais, para garantir uma maior segurança e evitar uma gestação indesejada. O que fazer quando esquecer de tomar a pílula anticoncepcional por um dia? Quando você esquece de tomar uma pílula anticoncepcional, você já corre o risco de engravidar? Sim. Então, se você esquece uma ou atrasa muito do horário da tomada da pílula, toma na hora que lembrou, mas use preservativo até o final daquela caixinha do remédio. Se você esquecer mais de um comprimido, esquece aquela cartela, usa camisinha até o final, até a próxima menstruação e depois reinicia. Mas de qualquer forma, sempre que surgir essa dúvida, procure o seu médico para esclarecimentos com relação ao uso da pílula. Pode-se engravidar no intervalo entre uma cartela de pílula e outra? Então, as pílulas anticoncepcionais mais tradicionais, elas têm um intervalo de tomada. Então, a mais comum são 21 dias tomando o medicamento e 7 dias sem o medicamento. Nesse período não existe o risco da gravidez, porque esse período é o que? Você mimetiza o que aconteceria no próprio organismo para a paciente fazer o quê? A menstruação. Existem algumas pílulas mais modernas que não existe essa pausa, que elas têm o quê? Comprimidos que não têm substância ativa para exatamente mimetizar o ciclo menstrual. Não existe risco de gravidez nesse período da pausa ou dos comprimidos de cor diferente naquelas que tomam a pílula contínua, que não tem hormônio. Então, com isso, é só simplesmente para a paciente manter o ciclo menstrual. Ela ter aquele episódio de sangramento, de escape, para ter aquele ciclo reguladinho. Só isso. Quais são os riscos para a saúde ao tomar a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte, na verdade, o nome correto dela é contracepção de emergência. Ela é para ser usada em situações que houve falha de um dos métodos. Por exemplo, você estava usando um preservativo e a camisinha estourou ou furou, ou naquelas situações que a paciente teve uma relação desprotegida sem vontade, nos casos principalmente de estupro, de violência sexual. É uma dose alta de hormônio que a gente faz. Ela não garante que você não vai engravidar, depende muito de quanto tempo você levou da relação desprotegida à ingestão do medicamento. E se você usa mais de uma vez em um mês, ela deixa de ser de emergência. E ela tem consequências. Primeiro, cada vez que você usa muito perto uma da outra, aumenta a chance de você ter uma gravidez indesejada. Além disso, pode ter uma irregularidade menstrual. O seu ciclo menstrual começa a ficar desregulado, porque são doses de hormônio muito altas, isoladamente. Então, com isso, você vai prejudicar a sua própria saúde. Se você precisou de usar a pílula do dia seguinte mais de uma vez em um mês, é melhor procurar o seu ginecologista para que você tenha um método seguro, já que você não quer uma gestação. Atualmente, qual é a idade limite considerada pela medicina para uma gravidez natural? A gravidez, ela pode acontecer até quando a mulher para de menstruar. Quando que pode ser isso? Espontaneamente, ela pode engravidar até os 47 anos, 48. Mas a gente sabe o quê? Que acima dos 35 anos
existe um risco muito maior, e esse risco é crescente, de complicações como abortamento, síndromes, principalmente a mais conhecida é a síndrome de Down, bebês com problemas de malformação congênita e as complicações clínicas da mulher. Quanto mais velha a mulher, maior o risco dela desenvolver hipertensão, diabetes, problemas na tireoide. Então é sempre bom, a paciente que é mais velha, que quer engravidar, ela tem que estar ciente desses riscos e ela tem sempre que procurar o ginecologista já antes de querer planejar uma gravidez. Porque o ideal é que toda gravidez, independente da idade da paciente, seja planejada. Que ela comece já, tem algumas coisas que tem que se fazer prevenção prévia. Por exemplo, o uso do ácido fólico, no mínimo, 3 meses antes de começar a tentar engravidar, para prevenção de malformações do sistema neurológico do bebê. Então, não existe um limite. O limite é a natureza que dá. Mas a gente sabe que depois dos 35 o risco fica maior. Mas toda mulher que deseja uma gravidez tem que procurar o ginecologista antes de engravidar. Como calcular o ciclo menstrual? O ciclo menstrual, ele é contado. O primeiro dia é igual o primeiro dia da menstruação. E ele se encerra, o último dia do ciclo é o último dia antes da próxima menstruação. Em média, uma mulher com ciclos regulares, ele dura 28 dias. E a ovulação, ela acontece no meio, ou seja, no 14º dia do ciclo. Podendo acontecer 5 dias antes ou 5 dias depois. Isso é em média, mas tem mulheres que têm ciclos de 26 dias e é normal, de 24 dias é normal, até 35 dias, e isso também é normal. A mulher tem que aprender a reconhecer os sintomas da ovulação. Então, quais são? O que é o mais fácil da mulher perceber é a mudança do muco vaginal. Ela percebe que você menstrua, acabou a menstruação, começa a sair uma secreçãozinha branquinha, que ela vai se intensificando, vai ficando quase gelatinosa, como se fosse uma clara de ovo. No dia fértil, se você pegar essa secreção nos dedos, ela forma até um fiozinho entre o dedo e outro. Depois ela vai diminuindo, vai ficando branquinho novamente, até que ela volta a menstruar. Esse período da secreção de clara de ovo é o que corresponde ao período fértil. Mas isso varia muito de mulher para mulher e às vezes um estresse, alguma situação de febre, tudo pode atrapalhar e você pode ter uma ovulação num dia não esperado. Então, sempre está protegido, procurando outras coisas. Mas pode, pelo outro lado, facilita quando você está procurando uma gravidez. Você conhecer o seu próprio corpo, conhecer como é o seu ciclo. Então, que a gente sempre orienta. Hoje em dia tem vários aplicativos. Antigamente a gente tinha que marcar na agendinha. Hoje tem aplicativos de celular que a mulher pode colocar, baixar no seu celular e ele vai dizer para ela, olha, o seu ciclo começou, por exemplo, dia 1º de fevereiro, vai se encerrar dia 28 de fevereiro, o seu período fértil é esse, o seu dia fértil provável é esse. E isso a mulher, ela acaba conhecendo o próprio organismo, ela pode tanto evitar a gravidez quanto planejar quando ela quer engravidar. Quais são as principais diferenças e indicações para o parto normal e a cesariana? O parto normal, o nome mesmo já fala. Ele é o parto que a natureza programou para a gente. Como eu vou saber se eu vou ter parto normal ou não? Muitas vezes a gente também não sabe. O que a gente sabe é que o corpo, a natureza prepara, toda a fisiologia da gestação é para preparar a mulher para o momento do parto e para a subsequente amamentação. Então, todas as modificações do ganho de peso, do aumento da mama, do quadril, que ele fica mais largo, ele fica mesmo, para tudo para facilitar. Quando que eu vou fazer cesárea? Quando por algum motivo a natureza falhou. Ou porque o bebê é muito grande para a mãe, ou ele tem algum problema, ele está em algum grau de sofrimento, ou o trabalho de parto, ele estava caminhando bem e de repente ele para. Existem algumas indicações absolutas de cesárea, que são muito raras. Por exemplo, uma delas é se a placenta for baixa e ela fecha o colo do útero.
Isso é uma indicação de cesárea, porque não tem como o bebê passar. Algumas malformações no bebê, a gente tem que fazer cesárea, mas de modo geral, toda mulher nasceu para ter um parto normal. É quando tem um problema que a gente tem que intervir e fazer a cesárea. A cesárea, ela é uma cirurgia, como toda outra qualquer, tem indicação. Você toma uma anestesia. A perda de sangue comparada do parto normal com a cesárea é maior na cesárea. Tem toda uma recuperação cirúrgica que não existe no parto normal. O parto normal, a paciente ganha o bebê, muitas vezes ela sai da sala de parto, ela vai para o chuveiro tomar banho, já pega o bebê no colo, já vai cuidar da vida dela. A cesárea já não. Você tem que fazer um pouquinho mais de repouso, você não pode ficar se esforçando muito, porque você vai ter mais dor no pós-parto. Mas o principal é ficar claro que a indicação da cesárea tem que ser conversada principalmente do ponto de vista médico. E não porque você, mas eu quero. Mas se você quer, primeiro questione você mesmo. Por que você quer uma cesárea? Qual é o motivo que está falando? É medo do parto? Então se informa para saber como é um parto normal antes de tomar uma decisão precipitada. Dicas de saúde.